Dizem que certas histórias só podem ser contadas em voz baixa, quase como um sussurro, porque carregam em si um peso que não pertence ao mundo dos vivos. É por isso que vou te contar o que aconteceu comigo daquela vez em Fortaleza, numa noite abafada, quando o vento parecia se arrastar lento pelas esquinas e até os grilos se calavam como se pressentissem algo. Eu era jovem ainda, mas já sentia um fascínio perigoso pelos lugares onde ninguém gostava de entrar. Havia uma casa abandonada na periferia, murada, de portão enferrujado e janelas pregadas com tábuas. As pessoas a chamavam de o Portão do Inferno. Era exagero, eu pensava, mas ninguém ousava chegar perto depois do pôr do sol. Ouvia-se falar de vultos, de vozes que não pertenciam a ninguém, e, sobretudo, de um cão. Um cão imenso, negro, de olhos vermelhos, que não deixava ninguém se aproximar da entrada. Eu nunca tive medo de cachorro. Mas naquela noite, quando decidi atravessar a rua deserta e tocar o portão da casa, senti algo diferente. O ar estava mais pesado, como se tivesse uma camada de poeira invisível que grudava na pele. E foi então que o vi. Primeiro, apenas duas brasas acesas no escuro, depois a forma de um cão, maior do que qualquer animal que eu já vira. Ele não rosnava, não latia. Só me observava, imóvel, como se soubesse de mim mais do que eu mesmo sabia. A respiração dele parecia ecoar dentro do meu peito. Não sei explicar por que não corri. Talvez fosse o mesmo impulso que faz o homem encarar o abismo, só para provar que consegue. Aproximei-me um passo e o cão acompanhou, arrastando as garras no chão de pedra. E então percebi. Não havia sombra embaixo dele. A luz fraca da lua iluminava o muro, iluminava o portão, mas não desenhava nenhuma sombra daquele animal. Era como se fosse feito de ausência, de um vazio materializado. Foi aí que ouvi, bem de perto, como se estivesse dentro da minha cabeça, uma voz grave e arrastada que dizia: "Se passar, nunca mais volta." Eu me arrepiei inteiro, porque os lábios do cão não se mexeram. Ele não falou, mas eu ouvi. Você acredita que mesmo assim eu coloquei a mão no portão? Quando meus dedos encostaram no ferro frio e úmido do portão, senti como se tivesse colocado a mão em algo vivo. O metal pulsava, quase respirava, e um arrepio subiu pela minha espinha. O cão ergueu a cabeça lentamente, e os olhos dele, se é que posso chamar aquilo de olhos, brilharam mais forte, como carvões atiçados no fogo. Ele não latiu, mas deixou escapar um som grave, um ronco profundo que não parecia vir de um animal, mas de algum lugar subterrâneo, como se a própria terra estivesse reclamando a minha ousadia. Eu respirei fundo e empurrei o portão. A ferrugem rangeu, e aquele som ecoou como um grito na rua silenciosa. Do outro lado, o cão não se moveu, apenas recuou 2 passos, abrindo passagem. Foi aí que entendi que ele não estava ali para impedir a entrada, mas para permitir somente a quem estava destinado a atravessar. E eu, por algum motivo que ainda me atormenta, fui aceito. O cheiro que veio de dentro era insuportável, uma mistura de carne podre, enxofre e algo mais, algo que lembrava ferro queimado. Minhas pernas tremiam, mas avancei. O portão se fechou atrás de mim sozinho, e o estalo da tranca soou como sentença. O cão caminhava ao meu lado, silencioso, como um guardião. Eu ouvia suas patas pesadas tocando o chão de pedra, mas ainda sem sombra alguma, como se ele fosse só um vulto sólido. A cada passo que eu dava em direção à casa, sentia o ar mais denso. O silêncio era tão absoluto que eu ouvia o sangue batendo dentro das minhas próprias orelhas. Quando finalmente alcancei a varanda, percebi que as paredes estavam cobertas de símbolos riscados em carvão e sangue seco. Cruzes invertidas, olhos abertos, círculos estranhos. Eu não entendia nada daquilo, mas sabia que não eram marcas feitas por gente comum. Foi então que ouvi um choro. Vinha de dentro da casa, fraco, arrastado, como o choro de uma criança pedindo ajuda. Olhei para o cão, esperando que ele reagisse, mas ele apenas ficou parado, olhando para mim, como se esperasse a minha decisão. Meu coração acelerava, mas havia algo mais forte do que o medo: a necessidade de saber. Empurrei a porta, e ela se abriu com facilidade, revelando um corredor estreito,
escuro, com paredes descascadas e manchas escuras que pareciam escorrer do teto. O choro ecoava dali de dentro, se misturando ao som de passos que não eram meus. E foi naquele instante, ao cruzar a soleira, que percebi. O cão não entrou comigo. Ele ficou do lado de fora, sentado, observando, como se vigiasse a entrada, como se sua função fosse apenas garantir que eu não tivesse como voltar. Assim que atravessei a soleira, uma onda de frio me envolveu, tão gelada que meus dentes começaram a bater sem controle. Não era apenas a ausência de calor. Era como se todo o calor fosse sugado para fora de mim, roubado pelo lugar. O corredor diante de mim parecia mais longo do que deveria ser, estreito, sufocante, com o teto baixo e cheio de manchas que lembravam rostos derretidos. O choro de criança ecoava mais forte agora, repetitivo, quase ensaiado, como se alguém imitasse uma dor que não sentia de verdade. Avancei com passos hesitantes, e a cada passo meus sapatos esmagavam o chão úmido, que parecia respirar sob meus pés. Havia portas dos dois lados do corredor, mas todas estavam entreabertas, revelando apenas escuridão. Eu não enxergava nada lá dentro, mas sentia olhares. Não eram olhos comuns, era aquela sensação insuportável de estar sendo vigiado de perto, como presas diante de predadores escondidos. O choro me levou até o final do corredor, onde uma escada de madeira subia em espiral. Parecia podre, rangia a cada vento que passava. E foi ali, no pé da escada, que eu percebi o primeiro sinal de que algo não estava apenas errado, estava amaldiçoado. No chão, havia marcas de garras fundas, como se algo enorme tivesse arranhado as tábuas repetidas vezes, tentando escapar ou impedir que alguém subisse. Respirei fundo e coloquei o pé no primeiro degrau. O choro cessou de repente, e o silêncio foi ainda mais apavorante do que o som. Mas não fiquei sozinho no silêncio. De algum ponto acima de mim, começou um arrastar pesado, como se alguém com correntes nos tornozelos estivesse se movendo lentamente pelo andar de cima. Cada arrasto parecia se aproximar mais. Meu instinto gritava para voltar, mas ao olhar para trás vi, através da porta ainda aberta, a silhueta do cão do lado de fora. Ele estava sentado, imóvel, mas sua presença me dizia que a saída já não era uma opção. Eu estava preso no jogo daquele lugar. Subi mais 2 degraus, o coração batendo como um tambor, quando uma voz baixa, quase um sussurro, escorreu das paredes. Você não devia ter entrado. Não vinha de cima, nem de baixo. Estava em todos os lugares ao mesmo tempo, como se a casa inteira falasse comigo. Minhas mãos suavam, e quando alcancei metade da escada, vi algo que nunca vou esquecer. Entre as sombras do andar de cima, 2 pés descalços apareceram. Eles estavam sujos de sangue fresco, que pingava lentamente sobre os degraus. O som das gotas batendo no chão me paralisou. E então o choro voltou. Mas agora não era de criança. Era um lamento profundo, rouco, que parecia vir de muitas bocas ao mesmo tempo. Os pés manchados de sangue ficaram imóveis no alto da escada por alguns segundos que pareceram séculos. Eu tremia tanto que mal conseguia respirar. O sangue continuava a pingar ritmado, como se marcasse o tempo do meu próprio medo. Então, lentamente, a figura desceu um degrau. Só um. E a madeira gemeu alto, como se estivesse prestes a se partir. Os pés eram pálidos, mas a pele parecia podre, rachada, como se tivesse passado tempo demais debaixo da terra. Outro degrau, outro som. Dessa vez, além do estalo da madeira, ouvi o choro se transformar num riso abafado, distorcido, um riso que não soava humano. Eu recuei um passo, e a escada rangeu sob meu peso. A figura parou. Um silêncio sufocante tomou conta do corredor, quebrado apenas pela batida acelerada do meu coração. Eu queria correr, queria gritar, mas algo me mantinha ali, como se minhas pernas não obedecessem. Senti o suor frio escorrer pela minha nuca quando a coisa voltou a se mover. Agora descia com mais pressa, os pés desfigurados batendo contra os degraus, acompanhados por aquele arrastar pesado que já havia ouvido antes. Foi quando vi o rosto. Ou melhor, a ausência dele. Onde deveria haver olhos, nariz e boca, havia apenas um vazio liso,
como se a pele tivesse se fechado sobre tudo. Ainda assim, o riso continuava saindo, ecoando no corredor. Não havia boca, mas havia som. Eu tropecei para trás, caindo de joelhos, e a coisa parou a poucos degraus de mim, inclinando a cabeça para o lado como um animal curioso. O riso cessou, e em seguida veio um som que me paralisou ainda mais: o latido do cão. Não era lá fora, não era distante. Era dentro da casa. Forte, gutural, ecoando como trovão. O ser na escada se encolheu, recuando um degrau, como se tivesse medo daquele latido. Mas eu sabia que o cão não havia entrado comigo. Então, como a voz dele ecoava dali de dentro, as paredes tremeram, o teto estalou, e o corredor inteiro pareceu estremecer. O ser sem rosto começou a se contorcer, batendo a cabeça contra a parede, deixando marcas vermelhas que escorriam lentamente. Eu aproveitei aquele instante de caos para me levantar e correr. Não sabia para onde, só queria sair dali. Abri a primeira porta à esquerda e entrei, fechando-a atrás de mim. O quarto estava quase às escuras, iluminado apenas por uma fresta da lua que entrava por entre as tábuas da janela. Foi então que percebi que não estava sozinho. Havia alguém no canto, sentado no chão. Uma criança. O mesmo choro que me guiara até ali. Mas quando a criança levantou a cabeça, percebi que seus olhos eram iguais aos do cão. Vermelhos, em brasa, queimando no escuro. A criança me olhava em silêncio, os olhos ardendo como carvões vivos no escuro. O choro havia cessado por completo, mas o som ainda ecoava na minha mente, como se tivesse se impregnado no lugar. Ela abriu a boca devagar, e não havia dentes, nem língua, apenas um buraco escuro que parecia não ter fim. Um sopro gelado saiu dali, espalhando pelo quarto o mesmo cheiro de enxofre que eu sentirá na entrada da casa. Meus joelhos quase cederam, mas permaneci parado, hipnotizado. A criança se ergueu lentamente, os ossos estalando como galhos secos. Seu corpo parecia humano, mas o movimento não era. Era rígido, quebrado, como se algo estivesse forçando aquele corpo a se mover contra a própria natureza. Foi então que ouvi novamente o latido do cão. Forte, desta vez tão próximo que fez as paredes estremecerem. A criança virou o rosto para a porta, como se estivesse ouvindo também, e encolheu-se, cobrindo o rosto com as mãos. Naquele instante, percebi. O cão não era apenas um guardião para me impedir de entrar. Ele guardava algo ainda pior para não sair. A criança chorava sem lágrimas, o som ressoando como um coro de vozes adultas, graves, distorcidas, que se misturavam em um lamento terrível. Dei 2 passos para trás e encostei na porta, pronto para sair dali, quando senti algo frio me agarrar pelo tornozelo. Olhei para baixo e vi uma mão ossuda saindo das tábuas do chão, puxando minha perna com uma força impossível. A madeira estourava, rachando, e várias outras mãos surgiam, tentando me arrastar para baixo. O quarto se enchia de gemidos e risadas ao mesmo tempo. A criança avançava devagar, os olhos vermelhos queimando mais forte, a boca aberta como se fosse engolir todo o ar do lugar. Eu chutei desesperado, me debatendo, tentando soltar a perna das garras que me puxavam. E então, no meio do caos, ouvi um rosnado baixo, quase dentro do meu ouvido. Virei o rosto e vi, através da fresta da porta, o cão novamente. Ele estava lá fora, imóvel, observando. Não me ajudava, não atacava. Apenas esperava, como se aquilo fosse uma prova, um julgamento. Reuni as últimas forças que tinha, empurrei a porta com o ombro e consegui sair, deixando para trás o quarto tomado de vozes e mãos. Caí no corredor outra vez, ofegante, sentindo o gosto metálico do sangue na boca. O ser sem rosto já não estava mais na escada. O silêncio voltou a reinar, pesado, sufocante. O cão agora estava dentro da casa, parado na ponta do corredor, bloqueando a saída. Seus olhos vermelhos eram como tochas na escuridão. E foi ali que percebi a verdade. Eu não tinha entrado na casa. A casa havia me engolido. O cão permanecia imóvel no final do corredor, a boca entreaberta, mostrando presas que reluziam na penumbra como ferro em brasa. Seus olhos não piscavam,
e eu sentia que cada vez que respirava, ele respirava comigo, como se já não houvesse separação entre nós dois. O silêncio era tão profundo que meus batimentos cardíacos soavam como tambores dentro do peito. Então, ele começou a caminhar em minha direção. Lento. Cada passo fazia as tábuas do chão estremecerem, como se aquele corpo carregasse um peso que não era deste mundo. Eu tentei recuar, mas minhas costas bateram contra a parede. Não havia saída, e de algum modo eu sabia que correr seria inútil. O cão parou a poucos passos de mim, inclinou a cabeça e soltou um rosnado tão baixo que parecia vir do fundo da terra. Foi nesse instante que tudo ao meu redor começou a se transformar. As paredes, antes descascadas e úmidas, se moveram, se retorceram, revelando rostos que brotavam da madeira. Eram rostos humanos, bocas abertas em gritos silenciosos, olhos esbugalhados que me acompanhavam a cada movimento. E então, no meio daquele horror, o cão falou. Não mexeu os lábios, mas sua voz vibrou dentro da minha mente, profunda, como se ecoasse em cada osso do meu corpo. Aqui é a porta. E agora você já viu o que está do outro lado. De repente compreendi. O cão não guardava apenas aquela casa. Ele era o guardião de algo que não podia ser libertado, algo que vivia ali dentro, alimentando-se de almas que ousavam atravessar o portão. Ele não era o mal em si, ele era a fronteira. O limite. O último aviso antes do abismo. Atrás dele, ao fundo do corredor, as portas dos quartos começaram a se abrir sozinhas, uma a uma, revelando sombras que se arrastavam para fora. Silhuetas sem rosto, crianças com olhos em brasa, mãos ossudas que se multiplicavam. O ar ficou mais pesado, e eu senti que em segundos seria engolido por aquela maré de horrores. Mas o cão rosnou mais forte, e tudo parou. As sombras recuaram, as portas se fecharam de um só golpe, e o corredor ficou vazio outra vez. Ele se aproximou mais, encostando o focinho no meu rosto. Seus olhos ardiam tão perto que minha visão se embaralhou. E antes que eu desmaiasse, ouvi sua última frase: você foi marcado. Um dia, terá que voltar. Quando acordei, estava do lado de fora da casa, deitado no chão, o portão enferrujado aberto atrás de mim. Não havia sinal do cão, nem da casa respirar, nem de nada daquilo. Mas no meu tornozelo, o mesmo que fora agarrado pelas mãos no quarto, havia marcas fundas, como garras queimadas na pele. Elas nunca desapareceram. E até hoje, quando caminho por Fortaleza em noites abafadas, sinto um olhar ardente me seguir de alguma esquina. Sei que não é imaginação. O cão ainda me vigia. Espera pacientemente a hora em que eu terei que atravessar novamente a porta do inferno. Você já sentiu, ao entrar em um lugar, que algo observava de dentro das paredes? Não falo daquela sensação comum de desconforto, mas de algo mais profundo, mais denso, como se a própria estrutura estivesse impregnada de olhos invisíveis. Foi exatamente assim que me senti quando conheci o mosteiro de Santa Eulália, escondido nas serras frias do interior de Minas Gerais. Não estava aberto a visitas turísticas, mas consegui entrar porque um antigo conhecido, funcionário da diocese, me levou até lá. Ele me alertou antes mesmo de atravessarmos os portões de ferro enferrujado. Aqui dentro, nada é o que parece, e se ouvir qualquer coisa atrás das paredes, não responda. Confesso que, na hora, achei exagero. Mas eu estava enganado. O mosteiro parecia abandonado. A fachada de pedra estava tomada por musgo, as janelas eram como órbitas oncas, e o silêncio que reinava era tão espesso que até o vento parecia evitá-lo. Ao entrar, percebi um cheiro estranho, uma mistura de cal, umidade e algo mais. Era doce e podre ao mesmo tempo, como se os corredores escondessem uma carne que nunca cessou de apodrecer. As paredes, altas e frias, estavam cobertas de crucifixos antigos, muitos com Cristo esculpido de maneira grotesca, os olhos sempre virados para baixo, como se contemplassem o chão em vez do céu. Caminhamos por longos corredores até chegarmos a uma ala lateral. Meu conhecido, nervoso, me contou sussurrando que ali, séculos atrás, o mosteiro servia não só para a vida de oração,
mas também como orfanato. Muitas crianças eram deixadas pelos pais pobres na esperança de que fossem criadas sob a proteção dos monges. Mas algo sombrio começou a acontecer. Crianças desapareciam, e ninguém nunca mais as via. As famílias que ousaram questionar os monges acabavam expulsas das redondezas ou simplesmente desapareciam também. Foi ali, diante daquela parede de pedras marcadas pelo tempo, que ele me contou o rumor mais terrível: que os monges não enterravam as crianças em covas, mas nas próprias paredes do mosteiro. Era assim que mantinham a estrutura firme, e, segundo ele, era assim que alimentavam um pacto antigo. Eu quis rir, mas a garganta secou. Porque, naquela hora, um som baixo ecoou atrás das pedras. Um lamento infantil, abafado, como se viesse de dentro da parede. Olhei para meu guia esperando uma explicação racional, mas ele já estava pálido, e me fez sinal para seguir em frente sem dizer nada. Seguimos por um corredor estreito, onde o chão rangia a cada passo. A luz das tochas que meu guia carregava tremulava, projetando sombras que pareciam se contorcer e se alongar pelas paredes, como se o próprio mosteiro respirasse. Eu tentava me convencer de que eram apenas efeitos da luz, mas cada sombra parecia ter vida própria, e o som não parava. Era um choro baixo, contínuo, e não importava o quanto eu fechasse os olhos ou tentasse ignorar, ele estava ali, penetrando nos ossos. Meu conhecido me levou a uma sala no fundo da ala. As portas de madeira eram pesadas, cobertas de ferrugem, e rangiam ao abrir, revelando um espaço pequeno, quase claustrofóbico. No centro, havia uma parede que se destacava das outras. Pedras dispostas de forma irregular, como se escondessem algo. Ele me disse que, durante séculos, os monges usavam aquele espaço para enterrar as crianças que não eram úteis, filhos de órfãos ou das famílias que não podiam pagar o sustento no mosteiro. E então, baixando a voz, contou a prática mais macabra. As crianças eram colocadas vivas entre as pedras, suas mãos e pés imobilizados, seus pequenos corpos aprisionados, enquanto um ritual de preces e murmúrios obscuros selava a parede. Era o que mantinha a construção firme e, segundo as lendas, garantia proteção ao mosteiro. Ele me contou, com olhos arregalados e voz trêmula, que até mesmo hoje, séculos depois, é possível ouvir os pequenos gritos quando a noite cai e o vento passa pelas pedras. Eu queria acreditar que fosse apenas uma história de medo, mas o ar parecia pesado, e havia uma sensação de calor frio, como se algo vivo se movesse atrás da parede, respirando em uníssono com meu próprio coração. Meu guia então me mostrou marcas antigas, pequenas depressões nas pedras, com uma tonalidade escura que lembrava sangue seco. Ele disse que eram restos, vestígios que jamais foram removidos, porque ninguém ousava tocar na parede amaldiçoada. O choro aumentava, e eu juro que senti dedos invisíveis tentando tocar minha mão, puxando-me para a parede. Meu corpo tremia, mas minha curiosidade era maior que o medo, ou talvez fosse tolice. Ele me pediu para não olhar fixamente para a parede, mas quando fiz, vi algo que até hoje me assombra. Sombras de crianças se movendo entre as pedras, pequenas formas indistintas, mas inegavelmente humanas, que pareciam gritar em silêncio, pedindo ajuda. O guia me puxou bruscamente, dizendo que já era hora de sair, mas eu queria entender, queria sentir aquela maldição. E naquele instante, ouvi um sussurro muito próximo do meu ouvido: por que nos esquecem? Ainda puxado pelo meu guia, caminhei a passos trêmulos pelo corredor, mas não conseguia ignorar o peso daquilo que eu acabara de ver. Cada parede parecia respirar, cada pedra carregava um segredo que eu não podia compreender totalmente. O silêncio do mosteiro era enganador. Entre os rangidos e sussurros, eu ouvia risinhos distantes, como se crianças brincassem ao meu redor, mas sem jamais se deixarem ver. Meu guia, com mãos trêmulas, abriu uma porta lateral que dava para uma espécie de biblioteca abandonada. As prateleiras estavam cheias de livros empoeirados, manuscritos antigos, mas havia também um detalhe horrível. Pequenos desenhos infantis nas margens das páginas, todos mostrando figuras de crianças presas em paredes ou olhando aterrorizadas de dentro de túneis estreitos. Alguns símbolos repetiam-se, como se fossem encantamentos para proteger o local. Ele explicou, quase sem fôlego, que os monges não apenas enterravam as crianças nas paredes,
mas também as invocavam para manter a energia do mosteiro. E essa energia, segundo ele, podia ser sentida por qualquer intruso. Eu sentia minha própria energia drenando, um cansaço pesado que parecia sugar a vitalidade do meu corpo. Então percebi que não estávamos sozinhos na biblioteca. Um movimento quase imperceptível chamou minha atenção. Sombras pequenas correndo entre as estantes, desaparecendo antes que meus olhos conseguissem focar. E o cheiro adocicado e podre retornou, agora mais intenso, como se estivesse dentro de mim. O guia murmurou que, algumas noites, aqueles que entravam sozinhos ou ousavam investigar demais nunca mais eram vistos. Ele me contou histórias antigas. Padres que enlouqueciam, visitantes que desapareciam e até animais que se recusavam a se aproximar do mosteiro, todos vítimas da presença que habitava as paredes. Cada palavra dele fazia meu peito apertar, meu corpo tremer, e eu sentia que algo, invisível mas real, nos acompanhava. De repente, um som de batida ecoou atrás da parede que eu já sabia estar vivendo. Não era um batimento comum. Era irregular, desesperado, como se algo estivesse tentando se libertar. Meu guia empurrou-me para frente e disse que era hora de sair, mas eu sentia, de maneira aterrorizante, que aquela parede estava olhando para mim, analisando cada movimento, cada pensamento. Um arrepio subiu minha espinha quando ouvi novamente aquele sussurro: "Você pode nos ver, e agora também nos ouve." Meu coração disparou, e cada passo para a saída parecia atravessar uma eternidade de dor e medo. Quando finalmente chegamos ao pátio externo, senti que o ar tinha mudado, mais leve, mas ainda carregado de uma presença invisível, silenciosa, que jamais me abandonaria. Eu olhei para trás, e a última coisa que vi foram as janelas do mosteiro, escuras, mas com sombras que se contorciam de maneira quase humana, me observando, como se as paredes tivessem finalmente me reconhecido. Depois daquele dia, a imagem do mosteiro não me deixou. Mesmo longe, à noite, quando tudo estava silencioso, eu sentia aquela presença atrás das paredes de qualquer prédio antigo ou ruína que visitava. Mas não podia simplesmente esquecer o que vi, então decidi voltar, desta vez sozinho, para entender melhor a extensão do horror. Cheguei ao mosteiro já com a luz fraca do entardecer, sentindo o vento gelado que parecia avisar para eu não entrar. As portas, que antes tinham sido abertas pelo meu guia, agora estavam trancadas, como se o próprio mosteiro tivesse consciência da minha aproximação. Mas eu encontrei uma fresta em uma lateral, e, com um esforço, consegui me esgueirar para dentro. O corredor estava mais escuro do que eu lembrava, e os sussurros pareciam mais altos, mais urgentes, como se reconhecessem minha presença. Cada passo ecoava, e eu sentia uma pressão invisível empurrando meu corpo contra as paredes. Fui direto para a ala das crianças. Quando olhei para aquela parede de pedras onde os pequenos corpos haviam sido enterrados, algo mudou. As pedras pareciam pulsar, como se tivessem vida própria. E, então, ouvi claramente. Risadas infantis, gritos e choros misturados, uma cacofonia de vozes desesperadas. Não havia mais dúvida. As crianças estavam ali, presas entre as pedras, conscientes, mas impossibilitadas de se mover. Tentei tocar a parede, e senti mãos geladas agarrando meus braços, puxando-me para dentro. Meu corpo quase sucumbiu, e uma sensação de frio absoluto tomou minha mente. Eu senti cada pequena forma de vida que havia sido sacrificada naquele lugar, e sua dor se tornou minha dor. Corri pelo corredor, tentando escapar, mas parecia que o mosteiro não queria me deixar ir. As portas que antes se abriam agora se fechavam sozinhas, e os corredores se alongavam, tornando impossível encontrar a saída. Senti sussurros pedindo ajuda, súplicas que se transformaram em ameaças. Você entrou, agora pertence a nós. Naquele instante, percebi que o horror do mosteiro não era apenas histórico, não estava preso ao passado. Ele era vivo, e alimentava-se de medo, curiosidade e desespero. A única forma de sobreviver era obedecer àquela presença invisível, caminhar sem desafiar as paredes, e tentar não ouvir os que estavam presos, pois ouvir demais significava ser engolido pela própria maldição que os mantinha ali. Saí com vida, mas diferente. Uma parte de mim ficou entre aquelas pedras, e, desde então,
Sinto os olhares invisíveis me seguindo. Cada casa antiga que vejo, cada ruína, cada sombra que se move rápido demais, me lembra que o mosteiro de Santa Eulália ainda guarda os seus segredos, e que alguns horrores nunca realmente nos deixam. Não demorei a descobrir que não estava sozinho em minha experiência. Meses depois, outros curiosos, guiados por rumores ou ousadia, se aproximaram do mosteiro de Santa Eulália. Alguns desapareciam sem deixar vestígios, outros retornavam, mas não eram mais os mesmos. Um jovem historiador que insistiu em estudar os arquivos do lugar veio me procurar. Seus olhos estavam fundos, a pele pálida e com manchas frias, como se o frio do mosteiro tivesse se entranhado em seus ossos. Ele contou, com voz trêmula, que tentou acessar os documentos secretos que falavam sobre os rituais antigos. Mas assim que abriu uma das paredes falsas que escondiam os corpos das crianças, sentiu mãos invisíveis agarrando seu peito, impedindo-o de respirar. Ele jurava que podia ouvir os nomes das crianças sendo sussurrados, cada um carregado de uma dor tão intensa que ameaçava quebrar sua mente. Outra história veio de um padre da região, que havia sido chamado por moradores locais para benzer o mosteiro. Quando entrou, disse que sentiu um peso insuportável, uma presença tão densa que mal conseguia respirar. Ao se aproximar de uma das paredes amaldiçoadas, jurou ter visto figuras infantis, sombras translúcidas, se contorcendo e chorando, enquanto sussurravam promessas de vingança contra qualquer um que ousasse profanar seu local de descanso. Até mesmo animais que se aproximavam do mosteiro sentiam o perigo. Cães uivavam sem motivo, gatos fugiam antes de chegarem perto, e aves evitavam voar sobre o telhado. E eu percebi que havia um padrão. Todos os que se aproximavam do mosteiro com curiosidade humana pagavam um preço. O medo se tornava uma armadilha, e a presença das crianças, aprisionadas entre as pedras, parecia escolher suas vítimas. Desde então, aprendi a não ignorar esses avisos. Há algo que não podemos entender, algo antigo e poderoso, que mantém essas paredes vivas e sedentas. E cada vez que penso em retornar, sinto mãos invisíveis me segurando, lembrando que certas portas não devem ser abertas, certos segredos jamais investigados. O mosteiro de Santa Eulália permanece lá, sombrio, silencioso, mas sempre atento. As paredes ainda choram, ainda respiram, ainda lembram ao mundo que algumas atrocidades são tão profundas que nem o tempo consegue apagá-las. E aqueles que ousam olhar de perto, podem sentir que nunca mais estarão totalmente livres. Com o tempo, percebi que o mosteiro de Santa Eulália não era apenas um lugar físico, mas uma presença que se infiltrava na mente de quem ousava investigá-lo. Cada relato, cada visita, cada olhar curioso tornava-se uma porta para o horror que habitava entre aquelas paredes. Comecei a notar sinais sutis em minha própria vida. Passos no corredor de minha casa quando ninguém estava, sussurros baixos ao cair da noite, pequenas mãos invisíveis tocando meus ombros enquanto dormia. O medo que senti dentro do mosteiro parecia me seguir, crescer e se intensificar a cada dia, como se as crianças aprisionadas estivessem se lembrando de mim, esperando que eu retornasse, ou pior, que eu compartilhasse sua dor. Por meses, tentei ignorar, mas cada sombra, cada ruína antiga que eu passava me lembrava daquele lugar. Em sonhos, via os pequenos corpos presos entre as pedras, seus olhos pedindo ajuda, e suas vozes repetindo, em um coro desesperado: "Você nos viu, agora está conosco." E foi assim que compreendi a verdadeira maldição. O mosteiro não apenas aprisiona os corpos, aprisiona também os que ousam conhecer a verdade, alimentando-se do medo, da curiosidade e da culpa. Nunca mais me senti seguro, e sei que nunca poderei esquecer. A sensação de ser observado, de ser seguido por presenças que não pertencem a este mundo, se tornou parte de minha existência. Cada vez que penso em compartilhar a história, sinto aquela presença de novo, sussurrando para que eu cale, lembrando-me do preço de olhar demais. E, se você algum dia ouvir falar do mosteiro de Santa Eulália, lembre-se: o perigo não está nas pedras, nas paredes ou nos corredores. O perigo está nos olhos que veem tudo, nas vozes que esperam serem ouvidas e naquilo que permanece vivo, escondido, nas sombras das crianças que jamais foram enterradas de verdade. O mosteiro continua lá, imóvel, silencioso, mas nunca dormindo. E eu,
que conheci seus segredos, carrego a certeza de que algumas histórias, por mais que contadas, jamais poderão ser completamente esquecidas, pois aquelas paredes não perdoam, e a memória de quem viu o que não devia permanecerá presa, para sempre, junto às crianças que choram atrás das pedras. Nunca vou esquecer a primeira vez que ouvi falar do trem. Era uma noite chuvosa, dessas que parecem pesar sobre os ombros de quem caminha sozinho. Eu estava sentado na plataforma da estação antiga, o vento trazendo o cheiro de ferro e terra molhada, quando um homem se aproximou. Tinha os olhos fundos e a voz baixa, quase arrastada. Ele me disse, como quem revela um segredo proibido: há um trem que não consta nos horários, que só aparece para aqueles que não deveriam ver. Ele leva passageiros para o outro lado. Achei aquilo uma brincadeira de bêbado, mas havia algo na sua expressão, na forma como tremia levemente, que fez meu coração apertar. Enquanto falava, pude ouvir ao longe um apito, estranhamente rouco, que parecia rasgar a névoa. Um trem antigo, com vagões negros e polidos como se fossem feitos de ébano, surgia lentamente na curva da ferrovia, iluminado apenas por lanternas que lançavam sombras que se moviam como mãos espectrais sobre os trilhos. Nenhum passageiro visível, apenas portas rangendo, como se estivessem respirando. Um cheiro de fumaça misturada com algo indefinido, metálico e úmido, me subiu pelas narinas, me fazendo engolir seco. O homem me avisou para não tentar entrar, mas a curiosidade foi mais forte que o medo. Caminhei até a beira do trilho, sentindo cada estalo da madeira molhada sob meus pés. Quando o trem parou à minha frente, pude ver reflexos no vidro das janelas, rostos que não pareciam humanos. Olhos que me observavam profundamente, cheios de dor e angústia, e sorrisos que curvavam de forma impossível. O ar dentro do vagão era gelado, como se eu estivesse prestes a atravessar uma porta que levava direto para o inverno da morte. A porta rangeu, e algo como uma mão invisível me empurrou para dentro. Senti um frio que queimava a pele, e cada passo parecia levar minha alma para longe do corpo. Os bancos eram de um veludo antigo, com padrões que pareciam se mover, ondular sob o meu olhar. Cada assento tinha pequenas marcas, como se alguém tivesse tentado escapar antes. Um silêncio absoluto dominava, quebrado apenas pelo som do trem deslizando sobre os trilhos, um rangido que ecoava nos ossos. Olhei para o corredor e vi outros passageiros. Mas não eram pessoas de verdade, eram sombras, fragmentos de memórias, talvez ecos de quem já tinha atravessado para o outro lado. Alguns tentavam falar, mas nenhum som saía da boca deles. Apenas movimentos desesperados e olhos vidrados que me seguiam. Meu peito apertava, e a sensação de estar sendo observado de todos os lados crescia a cada instante. Eu queria correr, mas cada passo parecia me prender mais naquele espaço suspenso entre vida e morte. O trem começou a ganhar velocidade, e a escuridão ao redor se tornou quase sólida, como se eu estivesse sendo engolido por um manto negro. As janelas mostravam cenas impossíveis: florestas que se contorciam, rios que corriam para cima, cidades que pareciam desmoronar e reconstruir em um instante. Um cheiro de ferro queimado misturado com rosas murchas enchia o ar, e pude ouvir sussurros, quase imperceptíveis, que repetiam meu nome. Foi ali que percebi: eu não estava apenas viajando. Eu estava sendo levado. O trem parecia ter vida própria. Cada balanço dos vagões fazia meu corpo estremecer, como se o chão fosse feito de vidro prestes a quebrar. As sombras dos outros passageiros não se limitavam a simples movimentos. Elas se contorciam, se alongavam, misturando partes humanas com formas impossíveis. Por algum motivo, pareciam me observar com uma ansiedade doentia. Eu tentei me comunicar, perguntar a alguém para onde estávamos indo, mas a voz simplesmente não saía. Era como se o próprio ar tivesse se tornado denso, pesado demais para minha garganta. Em determinado instante, passei por um vagão diferente. As luzes fracas revelaram figuras sentadas à mesa, envoltas em roupas que lembravam funerais antigos, rostos cobertos por véus enegrecidos. Mas, quando olhei mais atentamente, percebi que os véus não escondiam nada. Eram olhos que refletiam não a luz, mas minha própria sombra,
meus próprios medos, refletidos de forma distorcida. Cada vez que pisava em direção a outro vagão, sentia que o trem se esticava, que o corredor se alongava infinitamente, e as portas que antes pareciam próximas agora se encontravam a passos impossíveis de alcançar. O cheiro dentro do trem mudou. O ferro úmido deu lugar a algo mais profundo, mais putrefato, como carne envelhecida e flores mortas. Um murmúrio começou a percorrer os vagões, sussurros impossíveis de decifrar, mas que, de alguma forma, eu entendia. Falavam de promessas quebradas, de pactos antigos, de almas esquecidas que aguardavam para serem levadas. E então eu percebi. O trem não transportava apenas pessoas. Ele carregava memórias, arrependimentos, pedaços de vidas que não encontraram descanso. Sentei-me em um banco isolado, tentando me convencer de que aquilo era algum tipo de ilusão, um pesadelo coletivo. Mas a sensação de que algo respirava próximo a mim me fez arrepiar da cabeça aos pés. Um dos passageiros, ou o que parecia se inclinou em minha direção, e por um instante pude ver a pele esticada sobre ossos finos, como se a vida tivesse sido drenada há séculos. Mas os olhos, incrivelmente vivos, olhavam para mim com reconhecimento, como se me conhecessem intimamente. Eu queria recuar, mas minhas pernas não respondiam. As janelas agora mostravam imagens ainda mais perturbadoras. Pássaros feitos de sombra atravessavam céus cor de sangue, casas caíam sobre si mesmas e rios transformavam-se em véus de fumaça negra. Era um mundo que respirava e morria ao mesmo tempo, e o trem seguia, indiferente, levando-me cada vez mais fundo nesse abismo. Comecei a ouvir sussurros diretos no meu ouvido, palavras que eu não lembrava de conhecer, mas que faziam sentido de uma forma absurda, ameaçadora. Sentia que o tempo dentro do trem não existia. Minutos ou horas se misturavam, e não havia forma de distinguir passado, presente ou futuro. Em um dos corredores, vi algo que congelou minha alma. Um espelho antigo, pendurado torto na parede, refletia não apenas o vagão, mas todas as minhas versões. Vivas, mortas, desesperadas, todas empilhadas, me observando, julgando. Meu reflexo parecia tentar me engolir, e o espelho tremeu, como se respirasse. Então uma mão fria e invisível pousou em meu ombro, e uma voz profunda e grave disse, com extrema calma: "Você sabia que iria chegar aqui. Todos que olham demais acabam encontrando o trem." Foi nesse momento que percebi a gravidade do que estava acontecendo. Eu não havia entrado no trem por curiosidade. Eu havia sido escolhido. E, quanto mais tentava me afastar, mais o trem parecia se tornar um organismo consciente, moldando o espaço, manipulando a escuridão, levando-me para um destino que não podia compreender, mas que minha mente sabia ser final e irrevogável. O trem agora parecia pulsar, como se tivesse um coração próprio, e cada batida reverberava pelo chão, nos bancos, dentro do meu peito. Um frio quase sólido me envolvia, e a sensação de ser observado se tornava insuportável. Olhei para os corredores, e as sombras dos passageiros se mexiam de forma inquietante, contorcendo-se como se quisessem sair de seus corpos, mas fossem impedidos por forças invisíveis. Suas bocas se moviam, mas nenhum som saía. Os olhos, no entanto, brilhavam com uma malícia antiga, e em cada olhar senti o peso de vidas condenadas, promessas quebradas e pecados que eu jamais cometeria, mas que, de alguma forma, eram meus também. Em determinado momento, o trem entrou em um túnel de escuridão absoluta. Não havia janelas, nem luz, apenas o rangido constante do ferro nos trilhos e o sussurro dos outros passageiros, agora mais alto, quase ensurdecedor. Eu podia ouvir fragmentos de conversas, lembranças de momentos que não eram meus, memórias de dores e mortes que se repetiam infinitamente. Senti mãos geladas passarem por meus braços, me tocando sem realmente me segurar, como se brincassem comigo, testando meu medo, alimentando-se dele. Cada toque queimava e congelava ao mesmo tempo, e minha mente começou a oscilar entre a realidade e algo muito mais sombrio, muito mais antigo. Quando o trem finalmente saiu do túnel, percebi que o mundo lá fora não era mais o mesmo. As paisagens que vi através das janelas eram impossíveis. Florestas em que as árvores tinham olhos que me seguiam, rios cujas águas refletiam rostos que gritaram em silêncio, e cidades decrépitas,
onde prédios se erguiam e desmoronavam em ciclos eternos. Cada cena parecia viva, respirando, reagindo à minha presença, me lembrando de que eu não era um simples passageiro. Eu era parte do trem agora, uma sombra viva de quem já havia atravessado e não voltará. Foi então que notei algo ainda mais aterrorizante. Os passageiros que antes pareciam humanos começaram a se transformar diante dos meus olhos. Suas peles racharam, revelando ossos expostos e veias negras pulsando. Suas bocas se esticaram em sorrisos impossíveis e os olhos, aqueles olhos, fixaram-se em mim, vazios, famintos. Um deles se aproximou lentamente, e senti a voz de dentro da minha própria cabeça, sussurrando: "Você também verá. Você também sentirá." O desespero cresceu, e tentei gritar, mas minha voz havia se perdido no ar pesado do trem. No vagão seguinte, vi o que parecia ser a sala de comando. Um homem, ou algo que fora homem, manipulava alavancas e botões, mas sua face era uma máscara de sombras, sem olhos, sem boca, apenas um vazio que absorvia a luz. Cada vez que ele mexia em alguma coisa, sentia ondas de terror percorrer meu corpo, como se o trem não apenas me transportasse, mas estivesse consumindo minha essência. Percebi que os trilhos não levavam a nenhum lugar físico. Eles levavam a uma dimensão onde tempo e espaço não existiam, apenas a passagem para o outro lado. O ar começou a ficar pesado, sufocante, e os sussurros se transformaram em gritos silenciosos que ecoavam na minha cabeça, lembrando-me de que não havia volta. Olhei ao redor e percebi que os bancos se encheram de sombras flutuantes, cada uma presa a fragmentos de vida anterior, tentando agarrar qualquer pedaço de mim. Meu corpo tremia, minha mente se contorcia entre a razão e o desespero, e a certeza de que aquele trem não era feito para transportar vivos, mas para devorar almas, se tornou absoluta. Quando tentei me mover para o corredor e fugir, percebi que cada passo que dava me aproximava do coração do trem, e não da saída. Era como se eu estivesse sendo arrastado, levado contra minha vontade, rumo a algo inevitável, algo que os passageiros antigos conheciam bem, mas que eu ainda não podia compreender. O cheiro de carne queimada e ferro se misturava ao perfume de flores mortas, e senti minha própria respiração se tornar impossível, pesada demais para o ar que existia naquele espaço. O trem começou a diminuir a velocidade, mas o alívio que senti foi imediato e traiçoeiro. A escuridão à minha volta parecia mais densa, quase sólida, e o ar ficou pesado como se carregasse séculos de desespero. O corredor à frente se estendia infinitamente, e eu percebi que estava sozinho apenas em aparência. As sombras me cercavam, flutuando, observando, esperando. E foi então que notei: os vagões não tinham portas normais. Cada entrada se transformava diante dos meus olhos, como se estivesse viva, respirando, abrindo-se apenas para o que era destinado a atravessar. Eu não estava em um trem comum, mas em uma passagem entre mundos, e o outro lado não era algo que pudesse ser descrito, apenas sentido, como um frio que corrói a alma. Um vagão à minha frente parecia diferente. Luzes fracas revelavam figuras sentadas em círculo, todas voltadas para o centro, onde um objeto desconhecido flutuava, envolto em uma névoa negra e pulsante. A princípio, não consegui compreender o que era, mas aos poucos percebi que aquilo parecia sugar a essência de tudo ao redor, devorando memórias, dores, arrependimentos. Um dos passageiros se virou para mim, e seus olhos eram buracos de escuridão pura. Senti minha mente ser puxada, tentada a se entregar, a ser absorvida por aquela força que existia além da vida. O cheiro do vagão mudou novamente, agora misturando ferro, pó e algo que lembrava ossos queimados. Eu podia ouvir batimentos que não vinham do meu corpo, mas do trem, que parecia ter uma consciência própria, guiando-me para o inevitável. A voz que ouvirá antes sussurrou novamente: "Não há escolha. O trem leva, e os que olham demais já estão perdidos." E naquele instante percebi: cada passo, cada olhar, cada suspiro dentro do trem não era apenas observado, era registrado, consumido. Eu não era um passageiro. Eu era alimento, uma presença temporária que seria moldada e perdida. O vagão final estava à minha frente, mais próximo do que parecia possível. O ar lá dentro era gelado e pesado, carregado de memórias de quem já havia passado.
Ouvi risos distantes, choros, sussurros desesperados, todos misturados em uma cacofonia de dor silenciosa. Um brilho fraco emanava do centro, revelando figuras em decomposição, sentadas pacientemente, aguardando, como se o tempo não tivesse significado para elas. Meu coração disparou, mas cada passo que dava me aproximava inevitavelmente daquela luz estranha, quase hipnótica, que me chamava sem palavras. Tentei me lembrar da estação, do mundo lá fora, mas parecia distante, como uma lembrança de sonho. Cada fibra do meu ser gritava para fugir, mas minha vontade era inútil. O trem, percebendo minha resistência, estremeceu levemente, e uma onda de energia percorreu o corredor, empurrando-me com força, quase como se estivesse sendo moldado para atravessar o portal. Senti meu corpo vibrar, minha consciência se fragmentar, e as vozes ao redor, agora mais claras, começaram a contar histórias de vidas interrompidas, de pecados esquecidos e promessas quebradas, todas destinadas a se perder na eternidade daquele lugar. Quando finalmente alcancei o centro do vagão, compreendi a verdade. O trem não levava apenas passageiros. Ele levava aqueles que estavam à beira de se perder, aqueles cujas almas estavam presas entre o arrependimento e a aceitação. E eu, por mais que quisesse resistir, sabia que fazia parte desse destino. O objeto no centro pulsava em sintonia com meu coração, e cada pulsação me arrancava da realidade que conhecia. As sombras ao meu redor começaram a tocar minha pele, frias e sólidas, não para machucar, mas para me integrar, me preparar para a travessia. No instante final, enquanto a luz negra me envolvia, percebi que não havia fuga. O trem não tinha janelas, não tinha trilhos visíveis, apenas um caminho que levava ao outro lado. A sensação era terrível e maravilhosa ao mesmo tempo, uma mistura de medo absoluto e uma estranha aceitação. Eu estava prestes a atravessar, a tornar-me parte daquelas memórias e sombras, e mesmo sabendo que minha vida como a conhecia acabaria, uma curiosidade sombria me impedia de resistir completamente. O instante da travessia foi simultaneamente silencioso e ensurdecedor. Não houve luzes brilhantes, nem portas que se abrissem. Apenas uma sensação de desintegração gradual, como se cada pedaço do meu corpo estivesse se separando, mas sem dor, apenas frio absoluto e vertigem. A névoa negra ao redor se tornou sólida, moldando-se à minha presença, envolvendo-me por completo, absorvendo-me de forma inevitável. Senti meu coração pulsar em sintonia com o trem, como se ambos compartilhassem o mesmo propósito, a mesma fome silenciosa por aquilo que ainda respirava. Quando finalmente percebi que havia cruzado, soube imediatamente que não estava mais no mundo que conhecia. Tudo ao meu redor era etéreo, um espaço indefinido onde sombras flutuavam livremente e a gravidade parecia brincar com a realidade. Os passageiros antigos estavam lá, mas não mais como haviam sido. Eles não caminhavam, não falavam, apenas existiam, presos em uma suspensão interminável, lembrando vagamente da vida que deixaram, mas impossibilitados de retorná-la. Seus olhos, antes cheios de dor e malícia, agora estavam vazios, refletindo apenas o espaço negro que nos cercava. O trem, silencioso agora, permanecia como uma estrutura fantasmagórica que pulsava ao redor, não mais um veículo, mas um eixo entre mundos, uma âncora que mantinha todos presos ao outro lado. Vi outras figuras atravessando, novas almas escolhidas, cada uma reagindo de maneira distinta. Algumas lutavam desesperadamente, outras entregavam-se com resignação, e algumas, curiosamente, sorriam, como se reconhecessem uma verdade que jamais poderia ser dita em voz alta. Eu me senti entre essas categorias, equilibrando medo e fascinação, cada vez mais consciente de que minha essência havia sido parcialmente absorvida, parcialmente transformada. Os sussurros não cessavam. Mas agora, longe da forma física que conhecia, consegui compreender suas palavras com clareza impossível. Contavam histórias de vidas interrompidas, lembranças de traições, arrependimentos que não puderam ser reconciliados, e medos que haviam sido negligenciados. Cada história que ouvi parecia gravar-se dentro de mim, moldando meu espírito, mostrando-me que o outro lado não é um lugar de punição, mas de observação e fusão, onde tudo que você foi e poderia ter sido se entrelaça eternamente. Enquanto caminhava por aquele espaço indefinido,
percebi algo perturbador. Algumas sombras pareciam se aproximar de mim, mas não com hostilidade, e sim com curiosidade. Elas tocavam minha forma com uma delicadeza que eu jamais poderia imaginar, explorando cada fragmento do que ainda restava do meu ser humano. A sensação era estranha, inquietante e, ao mesmo tempo, estranhamente reconfortante. Era como se eu estivesse sendo acolhido por algo maior, mais antigo que o próprio tempo, algo que existia muito antes do trem, muito antes da vida. E então compreendi a verdade definitiva. O trem nunca foi uma ameaça, nem uma escolha. Ele era apenas o portal, o método pelo qual o outro lado recrutava os que estavam à beira de olhar demais, de sentir demais, de existir com intensidade suficiente para serem notados. Cada passagem era única, cada alma moldava o espaço ao seu redor, e cada escolha, mesmo a ilusão de escolha, fazia parte do processo inevitável. Eu estava ali, finalmente, plenamente consciente de minha transformação. E enquanto observava os outros, senti uma estranha paz entre o terror absoluto. O trem desapareceu silenciosamente, mas seu eco permanecia, lembrando-me que o ciclo continuaria, e que, algum dia, novas almas seriam atraídas, como eu fui, para atravessar os trilhos que levavam para o outro lado. Eu ainda consigo sentir o trem, mesmo agora, meses depois. Não o vejo mais, não ouço o rangido dos trilhos nem o assobio que cortava a noite, mas a sensação de ser observado, de que algo me segue silenciosamente, permanece. Às vezes, quando passo por uma estação vazia ou ouço o som distante de ferro nos trilhos, sinto meu corpo tremer, e meu coração dispara, lembrando-me de que a travessia não foi apenas física. Uma parte de mim ficou lá, entre as sombras, entre os passageiros que não retornaram. Uma parte que agora conhece o outro lado, que compreendeu sua eternidade silenciosa. Tenho evitado contar a história, porque palavras humanas parecem insuficientes. Qualquer tentativa de descrever o que vi e senti parece diluir a intensidade, e temo que, se alguém ouvir demais, possa despertar a atenção do trem novamente. Há noites em que acordo suando frio, ouvindo sussurros imperceptíveis, como se ecos do vagão final penetrassem meu quarto. Sinto que, de alguma forma, o trem sabe que sobrevivi, e que minha curiosidade, ainda viva, pode ser perigosa. O mundo lá fora continua, mas a percepção do tempo e do espaço mudou em mim. Pessoas, ruas, cheiros e sons parecem menos reais do que antes, como se estivessem filtrados por uma névoa que só eu consigo enxergar. E então, me lembro dos passageiros que encontrei. Alguns se entregaram ao outro lado, outros lutaram até o fim, e todos permaneceram, de alguma forma, vivos na memória do trem, eternos no espaço que ele habita. A certeza de que qualquer escolha é apenas uma ilusão tornou-se um peso constante. O que mais me assusta é imaginar que, enquanto vivo minhas rotinas, outros podem estar sendo chamados. Que o trem, silencioso e invisível, percorre as linhas esquecidas, levando aqueles que olham demais, que sentem demais, que desafiam o limite entre o mundo real e o outro lado. E percebo que, no fundo, ninguém está verdadeiramente seguro. Que cada estação abandonada, cada trilho esquecido pode ser a próxima passagem. E que, se alguém estiver lendo estas palavras, talvez tenha despertado a atenção do trem sem saber. Ainda sinto, às vezes, o frio que queimava a pele, as mãos invisíveis tocando-me, os olhos que me observavam de todas as direções. Sinto a inevitabilidade da travessia, o ciclo que nunca cessa. E compreendo, finalmente, que o trem não é apenas uma lenda ou um pesadelo. Ele é uma realidade paralela, uma sombra da vida que existe para lembrar que nada é permanente, que o tempo não é linear, e que a curiosidade, quando levada longe demais, tem seu preço. Hoje, escrevo estas palavras para deixar um registro, um aviso silencioso. Se algum dia você ouvir o assobio de um trem que não deveria existir, se sentir a névoa gelada envolvendo seus pés ou os olhos de alguém que não está ali, não tente olhar. Não siga o chamado. Porque, uma vez a bordo, mesmo que por curiosidade, não há volta. O trem leva, e você, assim como eu, se tornará parte do outro lado.